Amém? É um desafio, né? Ter alguma coisa para falar. Mas nós não podemos, mas o Senhor pode, em nome de Jesus. E eu, correndo todo o risco novamente de ter que falar tudo de novo, vamos nós, né? Lucas 1, nós vamos ler hoje da parte do Senhor, dos versos 5 ao 25, um texto meio longo, mas eu peço a tua paciência, porque é palavra de Deus e é aquilo que o Senhor já tem falado, daquilo que Ele deseja gravar no teu coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Lucas 1, dos 5 ao 25, existe esperança para o povo de Deus, amém? Existe um projeto, existe algo da parte do Senhor, como você já ouviu aqui. Glória a Deus. Encontraram o verso 5, diz assim, da palavra do Senhor: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando a serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio para, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e para formar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Porque sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, nem que as promessas se cumprirão no tempo oportuno de Deus. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Isso foi o Senhor que fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Palavra de Deus, senta no teu lugar, glória a Deus. Daquilo que já aprovou o Senhor nesse dia, né? Dia lindo, maravilhoso. Dia sem medida, né? De gratidão. Mas essa semana nós presenciamos novamente, de forma repetida, porque todos os anos é do mesmo jeito, um fenômeno que acontece para anunciar que um novo momento chegou para nós. A gente estava indo cedinho, eu e a Lê, para o trabalho. Aliás, antes do trabalho, eram 6 horas, a gente estava indo para as coisas que a gente faz. E aqui embaixo, aqui na ponta da represa, todos os anos, as aves migratórias vêm de noite e elas pousam nesse canto da represa para descansar. Isso acontece todo ano, centenas delas. E esse ano tinha umas garças diferentes lá que a gente nunca tinha visto, um negócio, né? Elas eram lindas. Ali até parou para fazer um filme. Então é um fenômeno lindo, sobretudo porque ele anuncia um novo momento no nosso ano. Dias mais quentes chegaram, né? É um anúncio.
essa chegada delas. É um negócio maravilhoso. E nós ficamos muito felizes com essas aves anunciando o novo tempo que vem no nosso calendário. Eu fiquei muito maravilhado. E eu não pude deixar de pensar que essa semana e nessa semana nós também estamos sendo chamados para nos alegrar. E é bonito, porque nós começamos a celebrar a esperança, mais uma vez, de um novo tempo, de um novo momento em nossa vida. Hoje começa aqui o nosso advento. É um negócio extraordinário, você já tem visto isso desde o começo. E é sempre um momento de muita reflexão, porque eu confesso para vocês, a sensação que eu tenho quando essas aves chegam, sabe o que é? É que independente do que aconteceu durante esse ano, independente de tudo isso que nós estamos vendo aí, de toda essa falta de sabedoria, essa raiva que está sendo disseminada aí, independente do que nós estamos vivendo, independente do que nós queremos, dos nossos desejos, dos nossos dramas, dos nossos compromissos, independente do nosso tempo que anda tão estranho, existe algo que vai além daquilo que diz respeito a nós mesmos. Existe algo que é muito maior do que aquilo que diz respeito a nós. Quer dizer, comigo ou semigo, todos os anos elas vêm e acontece. Comigo ou semigo tem um propósito maior acontecendo no mundo aí, muito mais do que eu. Né? Conosco ou sem a gente tem um Deus que é soberano e sempre vem, e o seu desejo precisa ser realizado na vida de quem lhe ouve e de quem lhe obedece. Às vezes a gente precisa ser lembrado disso. Aliás, saber disso é muito reconfortante, principalmente porque nós vivemos tempos em que os seres humanos acham que são o centro do universo. Tempos em que o ser humano acha que é o centro de tudo, que tudo gira em torno de si mesmo. Só que não, né? E a gente às vezes se esquece disso, e esses momentos são muito preciosos. As aves e o nosso advento nos ajudam a meditar que, independente do nosso tempo, independente do nosso relógio, dos nossos compromissos, existe um outro tempo, existe um outro propósito agindo nesse mundo. Existem coisas maiores aí acontecendo e nós temos que tomar posse disso. E eu queria dizer para você que maravilhoso que é isso, que bom que é saber isso. Nós vamos pensar nisso, porque hoje nós vivemos tempos estranhos, né? Aliás, a ditadura de hoje é a ditadura do relógio. Às vezes eu me vejo oprimido por causa desse relógio que não para. É uma ditadura. Você acorda e se rende a um ritmo em que ordena esse relógio cheio de atividades. O ser humano está inventando um tempo sem tempo. Nós estamos correndo tanto, um tempo em que as pessoas não têm tempo para viver. As pessoas hoje em dia só têm tempo para ter as coisas. E é impressionante isso. Vivemos um tempo, por exemplo, de excesso de informações. A gente tem informações instantâneas. É um ativismo louco, descontrolado. É meio insensato, porque a gente se enche de tanta coisa. Aliás, coisas que nós nem precisamos para viver, a gente se entope disso. E corremos o risco de que a nossa vida se torne um negócio sem sentido, uma coisa vazia, uma coisa que não nos completa mais. É um tempo estranho. Correndo assim, nós perdemos a noção de uma coisa que se chama eternidade. O ser humano, ainda diante de Deus, não tem mais a noção do que é eterno. E eu queria chamar a tua atenção. Um tempo assim só é habitado pelo ego humano, né? Não tem, nesse tempo, lugar para mais nada que seja fora de nós. Não tem tempo nem lugar para o outro, por exemplo, para a necessidade do outro. Não tem tempo, por exemplo, para o Senhor, esse Deus que é além do nosso relógio, além do nosso tempo. E muito menos ainda tem tempo para como esse Deus entende que esse mundo tem que ser. A gente não para pensar nisso, mas nós temos que parar para pensar em nome de Jesus. Amém? Interessante que é um tempo cheio de nós mesmos, mas também, ao mesmo tempo, é um tempo de vazios, né? É um tempo de buracos, é um tempo de almas sem sentido. E por isso que é exatamente fundamental um negócio chamado advento. Eu quero que você entenda esse momento que nós começamos a celebrar. Você sabe para que existe o advento? Bom, o advento sempre existe para nos lembrar que em meio aos nossos compromissos, em meio ao nosso relógio sempre em cima da hora, existe algo para além de nós mesmos. Para isso que serve o advento, é muito bonito. E esse algo tem poder de renovar a nossa esperança todos os anos. É um tempo de fortalecer novamente para aquilo que nós temos que fazer. É um momento muito bonito. O mundo em que nós vivemos não tem tempo para isso, não tem espaço para isso. O mundo não tem advento. E não tem, porque o mundo está aí, mas nesse mundo ninguém vem.
Nesse mundo, esse mundo não espera ninguém. Porque é um mundo sem advento, também Deus não cabe nesses nossos tempos apertados. Nós não temos tempo para Deus, tem? É o mundo que a gente vive. Nós somos marcados por esse tempo vazio. As pessoas estão querendo se preencher a todo custo com coisas que não preenchem. As pessoas estão meio perdidas. E nós acabamos por perder a consciência da riqueza que é isso. A igreja evangélica não celebra o advento. Parece que eles não estão esperando ninguém. Mas ele sempre vem, sim ou não? E nós temos que louvar o nome dele. Como assim a gente não celebramos? O advento é um tempo muito forte, é um tempo carregado de sentido, e é um tempo que nos humaniza, sobretudo porque nos faz caminhar na direção daquele que sempre vem e está vindo mais uma vez ao nosso encontro. E é maravilhoso, é um tempo de ter acesso àquilo que nos, talvez, o que é mais humano em nós, que é o sentido de ter esperança. Você sabe que só o ser humano é assim, né? O ser humano, e aliás, só o ser humano é capaz de ter esperança. Nós temos fé de que tudo vai ser diferente. Você tem ou não? Nós temos esperança de que nós vamos ter um encontro com algo novo, algo completamente diferente. É isso que está diante de nós. Esse é o momento de celebrar isso, esse presente desse recomeço que só Deus pode nos dar. Esse renascer a cada dia que você está diante de você, de poder fazer tudo diferente, de tudo de maneira nova. Por isso, nessa manhã, eu quero que seja renovado isso em você, a tua esperança. Eu quero que você saia daqui hoje feliz, porque tem alguém aqui que veio para te dizer que ele tem, e o que ele tem para você é algo realmente novo. Não é nada do que viveu, mas é algo completamente diferente. Tome posse disso em nome de Jesus. É maravilhoso esse momento. O advento é tempo que nos arranca da nossa rotina, sabe? Todos nós aqui vivemos rotinas, e elas judiam, né? Elas desesperançam, né? Elas não jogam num canto que fala, rapaz, será que viver é isso? É esse tempo de tirar a nossa vida dessa coisa fechada, focada só em nós mesmos, olhando para o relógio, e nos chama para participar de algo para muito além das nossas rotinas. Nos chama para participar de algo, como você viu aqui hoje, para muito além dos nossos desejos, das nossas necessidades. Advento, portanto, nos revela a presença de um Deus que saiu da sua condição e veio encher o nosso relógio aqui de eternidade. Veio te lembrar que você não se resume a isso aí tudo que você vive. Você foi feito para Ele, por Ele, para ser eterno. É isso que Ele veio te dizer aqui. O que é eterno irrompe a nossa história, entrou na nossa vida, eliminou a nossa dura rotina de compromissos, para quebrar a sequência desse cotidiano e com isso nos encher de esperança de novo, novamente, renovar, pelo anúncio de que Ele está vindo. Você crê nisso? Ele está vindo mais uma vez, e está porque Ele quer salvar. Mas Ele quer salvar, e para isso Ele nos convida a participar. É isso que você viu aqui hoje. Ele está nos convidando a participar de tudo isso, desse projeto. É isso que a gente espera. Essa é a nossa esperança. E eu queria dizer para você, sem isso, sem essa esperança, a vida é muito pobre. O problema do mundo é esse, a vida empobrece, porque eu queria dizer para você, se a vida fosse só essa rotina de compromissos marcados pelo relógio, correndo atrás de ter coisas, a vida seria uma completa inutilidade. Viver não significaria, não serviria para nada. E eu quero dizer para você, vida é muito mais. Vida só Ele tem para você. É por isso que Ele está vindo mais uma vez, para nos lembrar disso. E por isso, nessa manhã, eu queria que você entenda, nós estamos iniciando a celebração do nosso advento, e o Espírito Santo de Deus veio aqui para te lembrar que o teu Deus continua vivo, e Ele continua vindo até você, em nome de Jesus, amém? Deus está vindo a todo instante, e a razão disso é que no tempo oportuno, no tempo dEle, Ele pretende realizar algo que brotou no seu coração, e é desse algo que Ele te convida para participar. E é isso que Ele vem fazer aqui hoje no nosso meio. Ele vem, aliás, Ele sempre vem e faz o que para você parece impossível. Tem alguém aqui que já presenciou o impossível de Deus? Ele faz o que para você parece impossível. Ele vem exatamente para tornar possível aquilo que você achava que era impossível. Para quê? Para fazer de você uma ferramenta para o seu reino. Esse é o anúncio do advento. Vão acontecer coisas impossíveis, porque eu quero usar a sua vida para aquilo que eu desejo fazer. E eu estou aqui para anunciar isso em nome de Jesus. Foi assim com o sacerdote Zacarias, foi assim com sua mulher Isabel. Aliás, no texto grego, Elizabeth. Eu fui ler e falei, nosso nome da mulher é Elizabeth.
Não é Isabel, mas a gente chama Isabel, está tudo bem. E eu quero dizer para você, Zacarias era um sacerdote dentre os milhares, porque tinham milhares, tinham uns que 18 mil sacerdotes no templo de Jerusalém. E o texto diz que tanto ele quanto a sua mulher eram justos, não aos olhos das pessoas, não eram justos na medida da religião, mas eram justos aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles obedeciam irrepreensivelmente aos mandamentos das Escrituras e aos preceitos do Senhor. Vamos entender isso, que é o que nós vimos aqui hoje, o que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. O casal vivia a sua vida, vivia a sua rotina, o casal se empenhava muito para quê? Agradar o Senhor com as suas vidas no seu tempo. Isso aqui é muito importante você entender. Mas eles tinham um probleminha. E o probleminha não, um problemaço. Por quê? Isabel era estéril. Você entendeu isso aqui hoje. Eles não tinham filhos. E ambos já eram de idade avançada, eram velhos. Isso a Bíblia deixa muito claro. Agora veja, diante de todo o empenho desse casal em servir ao Senhor, diante das suas incompletudes, diante das suas limitações, diante das suas fraquezas, aconteceu na vida deles um advento. Aconteceu um advento, os dois receberam um anúncio. Alguém veio até eles para anunciar uma boa nova de grande alegria. Um projeto de salvação para o mundo. E que mais? Chamando os dois para participar desse projeto. Um privilégio maravilhoso, sim ou não? Estou falando da sua vida, não sei se você sabe. Um privilégio. Certa vez, Zacarias foi sorteado, diz a Bíblia, que era um costume. Para o quê? Para entrar no lugar santo e acender o incenso ao Senhor. E eu quero que você entenda isso aqui, isso é muito importante aqui para você compreender. E aqui eu já esclareço que a função do sacerdote era oficiar no templo, mas o que ele fazia era levar a Deus o clamor e as necessidades do povo. Isso é um sacerdote. Sacerdote não é um pregador da palavra, não é uma pessoa que ensina. Ele clamava e levava para Deus a necessidade das pessoas. Tanto que o sacerdote aqui era o responsável por falar com Deus. Ninguém falava com Deus, só ele. Ele fazia as orações a Deus. Ele fazia as petições. Ele recebia, por exemplo, as ofertas que eram dadas a Deus. E no caso, aqui no nosso caso, Zacarias foi sorteado para acender o incenso. Isso é função sacerdotal. Por quê? Porque incenso aqui simboliza aquilo que você acende aqui, mas sobe para o céu. Ele que mandava para o céu aquilo que era feito aqui, as petições, as necessidades. Esse é o sacerdote, é isso que nós estamos falando. Então Zacarias está no lugar santo, porque ele foi sorteado, para acender o seu incenso. E esse incenso era uma oferta do povo para Deus, porque diz o texto que do lado de fora, todo o povo estava orando por aquele momento de ofertar o incenso. Todo mundo lá de fora ali, orando, e de repente aparece o anjo do Senhor ali, pronto, do lado da oferta dele. De repente surgiu. E Zacarias, obviamente, ficou assustado, se perturbou, ficou morrendo de medo, né? A Bíblia diz que nós não podemos encarar o Senhor frente a frente, sob pena que nós vamos morrer. E ele, todo assustado, com medo, e o anjo diz para ele o quê? Zacarias, não tenha medo. Eu estou aqui porque a sua oração foi ouvida. Glória a Deus. Isabel, sua mulher, vai te dar um filho e você vai chamá-lo de João, conforme você viu aqui já. Ele vai te dar muita alegria, ele vai te dar muito prazer, e para muitas pessoas também, porque ele será grande aos olhos de Deus. Ele nunca beberá, será cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele será uma ferramenta para levar muitos diante do Senhor, e ele irá adiante do Senhor, veja, no espírito e no poder de Elias, para levar o povo ao arrependimento e formar um povo preparado para a vinda do Senhor. Essa missão, essa tarefa moleza aqui, da parte do Senhor, maravilhosa. Agora vejam, a revelação aqui era sobre um plano de salvação para a humanidade, como você viu aqui na nossa esquete. Um novo tempo seria inaugurado. Um novo tempo ia começar. E o Senhor viria para quê? Para salvar. E Isabel e Zacarias estavam sendo chamados aqui para participar da formação de um povo preparado para receber o Senhor e do novo tempo que ele ia iniciar na terra. É um convite aqui, mas para isso, algo que era impossível para eles tinha que acontecer. Um milagre tinha que acontecer. E aí, por isso, nesse momento, Zacarias titubeou e ele disse, como é que eu posso ter prova disso? Como é que eu posso ter prova disso? Se eu e minha mulher somos velhos, isso é impossível. Essa é a fala dele. E aí o anjo diz algo do tipo assim, escuta, Zacarias, quem é que está te prometendo?
Quem é que está te prometendo? Eu estou diante dele, e foi ele. Foi Deus que me enviou aqui para te dar essa boa notícia. Não foi ninguém, foi Deus. De onde veio essa promessa? Por isso você ficará mudo, até que se cumpra a promessa de Deus. Porque você não acreditou nas minhas palavras, nem que elas se cumprirão no tempo oportuno para Deus, no tempo oportuno de Deus, no tempo de Deus vai se cumprir. Enquanto isso não acontecer, você ficará mudo. E o povo estava lá fora orando, e estranhou, porque estava esperando Zacarias, mas ele está demorando demais. O povo ficou estranhando aqui. E quando ele saiu sem conseguir falar. Saiu mudo. E o povo percebeu, alguém visitou ele lá dentro. Alguma coisa aconteceu lá dentro. Ele foi visitado pelo Senhor. Percebeu, mas lógico que se preocupou. Por quê? Para que serve um sacerdote que não fala? Para nada. O sacerdote existia para levar aos céus as súplicas e as necessidades do povo. Mas vai suplicar como se é mudo. Esse homem não serve para mais nada. Nem sacerdote ele pode ser mais. E é assim que Deus faz. Vigia. Glória a Deus. Deixamos de ser nós, né? Mas depois disso, o texto diz que ele voltou para casa, mudo. Isabel engravidou. E também durante 5 meses, ela se retirou dentro de casa, ela não falou com ninguém, ela se isolou, porque ela dizia, isso é um milagre. Ela dizia, isso é coisa impossível, isso só pode ser uma coisa. O Senhor olhou para mim, e agora acabou a minha humilhação diante do povo. Humilhação por quê? Porque naquele contexto, a esterilidade era uma maldição. Era uma maldição, e por isso uma mulher que não podia procriar, era vista como alguém que foi abandonada por Deus, e todo mundo falava deles, eles eram assim humilhados. Bom, humilhados até que um advento aconteceu, até que alguém veio visitá-los e eles tiveram o seu advento. E o milagre foi feito, acabou a humilhação em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que o Senhor nos deu. Mas esse aqui é o nosso primeiro, é o primeiro encontro do nosso advento desse ano. E mais uma vez, eu quero dizer para você, eu quero que se renove sobre você as promessas do Senhor. Eu quero que você tome posse disso nessa manhã em nome de Jesus. Às vezes você recebe grandes promessas de Deus, o tempo vai vindo e você vai esfriando, né? Hein? Fala aí, Léo. O tempo vai vindo e a gente vai ficando meio murcho, mas eu quero que se renove nessa manhã cada palavra que o Senhor falou sobre a tua vida, porque Ele quer que se cumpra em nome de Jesus. Amém? A nossa esperança existe, meus irmãos, e nós vamos celebrar o nosso advento todos os anos, e nós fazemos isso principalmente para nos lembrar que a vida não se resume a nós mesmos, mas existe algo muito maior no coração de Deus para ser feito no mundo e na nossa vida. Às vezes a gente quer limitar Deus a nós mesmos, ao que nós queremos, ao que nós buscamos, ao que nós pensamos. Presta atenção, é Zacarias. O Senhor vem, mais uma vez, no nosso meio, para anunciar um novo tempo na tua vida, na minha vida, para algo que nós nunca vivemos. Você crê nisso? É um novo tempo para algo que você nunca viveu. E é isso que está diante de nós. E mais, porque Ele está aqui nos chamando para participar desse novo momento, para aquilo que Ele deseja fazer. Ele nos chama, mas eu não sei se você quer. Você quer? E é imprescindível isso em nome de Jesus, amém? O Deus que deseja vir e oferecer essa possibilidade de vida nova, mais uma vez, para isso nos convida a participar, nos convida a nos envolver nesse projeto de formar um povo preparado para recebê-lo. Mas o que nós precisamos entender é que existem condições para isso. Zacarias e Isabel nos conduzem aqui nesse advento bonito esse ano, e eles nos inspiram a entender algumas questões que são absolutamente necessárias, imprescindíveis para participar desse novo tempo que o Senhor deseja instaurar aqui. Com eles, nós estamos sendo convidados a nos envolver nessa missão de formar um povo preparado para receber o Salvador, mas nós temos que pensar, nós temos que meditar, nós temos que crescer em nome de Jesus, porque senão Ele vem e a gente nem vê. Ele se manifesta, Ele faz o milagre, a gente nem toma posse em nome de Jesus, amém? E a gente se esquece. Por isso eu quero meditar. O que é necessário para participar desse novo tempo de Deus? Eu quero olhar para esse casal e entender o que o Deus espera de mim, de você, nisso que é mais uma vinda dEle em nosso meio, para nos abençoar com um recomeço, com um novo nascimento, com um bebê, com um momento de que tudo se faz novo em nossa vida, em nome de Jesus. O que é necessário para participar desse novo tempo de Deus? Eu vou dizer para vocês algumas coisas. 5, segura aí. Que a primeira coisa que eu queria dizer para você, é necessário ter um caráter aprovado e aceitar se render à soberania e à sabedoria de Deus. Isso é fundamental. O que eu preciso para participar disso que Deus está me chamando?
O que é necessário? É necessário ter um caráter aprovado e aceitar se render à soberania e à sabedoria de Deus. Mas por que você está falando isso? Porque Zacarias e Isabel são testemunhas desse nosso advento sobre como o Senhor vem, sim, porque na vida deles veio, e deseja inaugurar um novo tempo, e para isso nos alcançar e nos convidar para participar, e por isso sabe o que ele faz? Ele faz o impossível acontecer na nossa vida, aquilo que nós não imaginamos, e eu quero que você tome posse disso, e algo aqui fica muito claro nesse texto hoje, o quê? Isso não será com qualquer um, e não vai ser de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, isso aqui não vai ser nunca bagunçado, Deus não chama qualquer um, presta atenção aqui. Nós precisamos tomar posse de algumas coisas, e a primeira delas que nós, povo de Deus, temos que tomar posse hoje, está no verso 6. Porque no verso 6 diz aí na tua Bíblia, que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso não pode passar em branco. Isso é medida. Isso é medida de advento, daqueles que esperam a vinda do Salvador, sim ou não? Que esperam a manifestação do milagre de Deus em suas vidas. Isso é muito importante. Eu preciso que seja renovada a tua esperança nessa manhã, porque para além dos seus compromissos, para além do que você precisa, para além dos seus desejos, existe algo maior preparado pelo Senhor para este mundo, e o convite é para que você participe, porque coisas que você acham impossíveis vão acontecer. Eu sei do que eu estou falando. Eu presencio milagres todos os dias da minha vida, e eu quero que você também presencie coisas que você fala, Senhor, muito obrigado, porque eu não imaginava isso. E nós temos que entender disso, querido, em nome de Jesus. Mas para isso, a primeira coisa que você precisa se desafiar é que é necessário aceitar se render de uma vez por todas e aceitar que soberano é o Senhor e não nós, e não você. Nós temos que entender e receber. A vontade que precisa prevalecer é a dele e não a nossa, não a sua, nem a minha. Nós temos que entender, aceitar que a sabedoria que serve é a sabedoria divina e não a humana. O que é que tem movido os nossos dias? O que tem sido soberano sobre as nossas escolhas? Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, amém? Eu quero que você olhe para Zacarias e Isabel, que eram considerados justos, não para as pessoas, porque as pessoas não consideravam eles justos, aliás, julgavam, não para a religião, mas justos eram considerados pelo Senhor. E eu quero que você se pergunte, eram justos por quê? Porque eles eram bons? Porque eles eram inteligentes? Porque eles eram ricos? Porque eles eram esbeltos? Não. Eles eram justos porque obedeciam de forma irrepreensível às Escrituras e aos preceitos do Senhor. Aqui está o conceito de justiça. Que se não tiver em nós, isso que você viu aqui hoje, ele vai vir e do jeito que vem vai embora e vai passar. Você percebe isso? São condições necessárias, é importante isso. Então a minha oração, em base a esse advento, é que essa seja uma medida inegociável na tua vida e na minha vida. Inegociável. Porque o Deus que sempre vem e anuncia um novo tempo para mim e para você, aliás, um tempo de salvação para todo mundo que quer obedecer, ele nos chama para nos envolver, e para esses tem milagres reservados, entendeu? Tem coisas para acontecer, e é por isso que nós, que já fomos alcançados, precisamos nos revestir desse caráter aqui, que estava em Zacarias e Isabel aqui, e que nós possamos também ser justos diante do Senhor. Justos como? Não com a nossa justiça, mas justos com a justiça de quem se enche e rende e obedece de forma irrepreensível à palavra e à sabedoria de Deus, amém? Essa é a primeira medida, você entende isso? Você recebe isso? Amém. Importante demais, porque a questão é o que é necessário para participar desse novo tempo de Deus. E eu vou dizer para você que é necessário querer se envolver e exercer aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Segunda medida de servo e serva de Deus nessa manhã. É necessário querer se envolver e exercer aqui aquilo que Deus já colocou em tuas mãos, nas minhas mãos. Esse envolvimento, esse trabalho, esse serviço. Porque essa segunda medida desse novo tempo está nos versos 8 e 10. Porque lá diz assim, certa vez, estando Zacarias de serviço no seu grupo, servindo como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, né? De acordo com o costume dos sacerdotes, para entrar no santuário e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Aqui tem um momento, aqui tem uma coisa acontecendo na vida deles. Isso aqui deixa muito claro, porque o texto diz que os dois eram de tradição sacerdotal, um era da linhagem de Abias e a mulher era da linhagem de Arão, o primeiro sacerdote.
Eles eram de tradição. Existia sobre eles um chamado. Existiam sobre eles dons que receberam de Deus, da graça de Deus. E aqui eu quero que você entenda, os dois viviam seus dias, como eu e você, sujeitos ao seu tempo, mas algo aqui é muito importante e chama atenção, porque eles se envolviam, eles exerciam não somente as suas obrigações no mundo, mas também com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Alguns períodos do ano, Zacarias tinha que largar tudo da sua vida, ir para o templo, ficar lá recluso, para quê? Para exercer a sua função sacerdotal. E isso ele fazia com alegria, isso para ele era um privilégio. Isso para mim é muito importante, porque eu quero que você entenda o que representa advento para mim e para você. Porque renova-se hoje a nossa esperança de que nós servimos a um Deus que vem, todo ano Ele vem, e Ele quem quer vir, e você clama, Ele vem, e inaugura um novo momento, uma nova oportunidade de salvação para o mundo, e te chama para participar, te convida para participar disso tudo. E para isso, nós temos que estar comprometidos com aquilo que o Senhor confiou e colocou em nossas mãos. É Zacarias aqui, é Isabel. Não é de qualquer jeito, não é com qualquer um, não é de qualquer forma, não. Tem condições aqui, é muito importante que você entenda aqui. Semana passada, quem esteve aqui foi constrangido como eu, pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus diz que todos nós precisamos nos envolver com o reino de Deus e com a sua justiça. Nós precisamos nos envolver, sim ou não? É o chamado do Senhor. E muito mais assim, aceitando se envolver, estamos preparados porque o Senhor virá e fará coisas impossíveis para que através de nós o seu nome seja conhecido na terra. Esse é o chamado, esse é o anúncio, esse é o nosso advento. Esse envolvimento é fundamental, em nome de Jesus, amém? Amém. Segunda medida. Mas o que é necessário então para participar desse novo tempo aqui? Eu queria dizer para você em terceiro lugar, que é necessário muito nunca se esquecer que Deus jamais deixa de ouvir a oração de quem lhe obedece. Deus nunca, não se esqueça disso, jamais. Deus jamais deixa de ouvir a oração de alguém que lhe obedece. E eu digo isso com toda a convicção do mundo, porque o que está sendo revelado aqui é que o anjo, diante dessa aparição do anjo, Zacarias se perturbou, ele se encheu de medo. Mas no verso 13, você lê aí, que o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Significa o quê? Que eles oravam pelo seu problema. Observe que os sacerdotes Zacarias e sua mulher oravam pelo seu drama. E aqui eu quero que você tome posse disso aqui, porque naquele contexto esse problema não era pequeno. Aliás, para um sacerdote e para uma mulher de linhagem sacerdotal, isso era um problemão. Como é que pode ser sacerdote ser um abandonado por Deus, ser um amaldiçoado por Deus? Era um problema enorme. Não pode gerar filho naquele contexto, era maldição. E hoje nós sabemos que não é não, né? É muitos problemas, problema genético, problema que o ser humano é mesmo, limitado. Não é, mas para eles lá era um problema enorme, era maldição. E eu quero que você também possa, que por essa razão eles oravam. E eu quero que você se aposte de algo muito necessário para você participar desse novo tempo que Deus quer trazer na sua vida. Se rende e aceite, em nome de Jesus, a soberania, a sabedoria da palavra de Deus. Se envolva com o que Ele te chamou, porque assim você vai poder orar com uma certeza. Ele jamais deixa de ouvir a oração de um justo. A Bíblia diz isso, sim ou não? Onde é que está a justiça? Irrepreensivelmente se render aos ensinamentos da sabedoria de Deus, aos preceitos de Deus. Para quem é justo, pode abrir a tua boca e orar, como você foi conclamado aqui. Abra a tua boca e fale, porque o Senhor vai ouvir. Porque Ele ouve com prazer. O Bíblia está dizendo que Ele ouviu. Zacarias e Isabel oravam, e para eles aquilo já tinha entrado no espaço do impossível, porque eles já estavam tão velhos. Entretanto, um justo aos olhos de Deus não está sujeito ao tempo presente, não. Pode ser que seja velho, não está sujeito às medidas. É velho, é fraco, não importa. Para Deus, que não se move pelo nosso tempo nem pelas nossas medidas, não é alguém velho, não é alguém fraco. É só um filho, é só uma filha querida que é obediente, que está clamando a mim. E por isso eu vou ouvir ao Senhor. É assim que Ele é. Deus ouve a oração de quem lhe obedece. Isso é fundamental para que a gente possa se apossar desse projeto. Por isso, meu irmão, minha irmã querida, vá para a tua casa hoje com uma convicção no teu coração firme. Deus jamais deixa de ouvir a oração de quem lhe obedece. Ah, mas não está ouvindo, pastor? Pergunte você aí para o céu.
alguma coisa precisa, mas ele não deixa de ouvir. E não importa o teu tempo, existe um tempo oportuno para Deus. Às vezes a gente quer que seja no nosso tempo, né? Não, existe um tempo que é oportuno. A Bíblia diz de um kairos, não é o cronos, né? É um kairos, é um tempo oportuno para Deus. E no tempo de Deus ele virá. Presta atenção aqui, eu quero que você receba. No tempo de Deus ele virá, porque ele sempre vem. E milagres vão acontecer, para que os planos de Deus se cumpram na tua vida, nesse mundo e através de você, em nome de Jesus, amém? Ele é Deus. Pode orar, pode clamar, porque Jesus diz, pode orar, porque eu vou ouvir. Porque isso é importante em nome de Jesus, amém? Mas o que é necessário para participar disso tudo, desse novo tempo de Deus? Eu queria dizer para você em quarto lugar. Você precisa, e é necessário, conhecer qual é o propósito e a missão que Deus tem para você. Qual é o propósito e qual a missão que Deus tem para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida. Nós temos que conhecer. E eu digo isso porque quando eu vejo o anjo anunciando, ele está anunciando o propósito de Deus para aquele advento lá, nos versos 14 a 17, ele diz assim, ó, Isabel, tua mulher ficará grávida, vocês terão um filho, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos de Deus, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para formar um povo preparado para o Senhor, e para aí fala, e escreve, e aqui eu paro para pensar, como isso é revelador, querido, como isso é importante, esse anúncio desse advento. Sabe o que é mais revelador aqui? É que Deus não chama qualquer um, Deus não chama para qualquer coisa, nem é de qualquer jeito. Observe, você precisa entender o Senhor. Olha como o teu Deus é cuidadoso. Olha como Ele é detalhista. Olha como Ele é minucioso, como Ele é completo. Eu estou falando do teu Deus, daquele que quer falar com você. Você tem que tomar posse disso. Deus é perfeito. No advento de Zacarias e Isabel, não era apenas um anúncio de que Zacarias seria um pai, não. Deus fala, você vai pai, diz o sexo da criança, diz o nome da criança, diz as escolhas dele, diz o caráter dele, diz as qualidades, a missão. Deus diz tudo. Tudo. Isso é fundamental. Tudo especificado, tudo esclarecido, para que não houvesse dúvida nenhuma sobre o que Deus ia fazer. Nasceu um filho aí, Deus, mas será que foi teu? Não sei, não ficou claro. Nasceu um menino, mas será que era menino? Será que... Não tem dúvida. Por quê? Ele vem e diz o quê? Tudo que você precisa saber para saber que é de Deus. Deus é criterioso, Deus é limpo, cristalino. Sabe por quê? Porque não pode existir nenhuma dúvida e que você precisa saber qual é o propósito e a missão que Ele tem para a tua vida. Ele vai vir, Ele vai falar, Ele vai te dar, em nome de Jesus, amém? Por isso, povo de Deus, entenda que aquilo que vem do Senhor para a tua vida nunca vai causar dúvidas. Isso é um problema desse texto. Nunca. Porque se é de Deus, vai ser rico em detalhes. Vai ser rico em detalhes e muito bem esclarecido. Porque Deus, a Bíblia diz, não é Deus de confusão. Ele não causa confusão na tua cabeça. Deus não é Deus de confusão. Então você vai para a igreja e sai de lá, e a tua cabeça não sai de lá cheia de minhoca. A tua cabeça sai de lá cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus, que te preenche, te explica, te leva e te conduz, em nome de Jesus. Para quê? Para que não exista nenhuma dúvida daquilo que Deus espera de você. Se existe, será que nós estamos... Porque o Senhor tem falado sim ou não. Aquilo que Ele espera de nós. Porque se é Ele que te chama, Ele pessoalmente vai se encarregar que tudo seja esclarecido exatamente como Ele planejou e te chamou, em nome de Jesus, amém? Se é Deus que está te chamando, eu quero que você tome posse disso, Ele pessoalmente precisa que você o atenda, então Ele sabe que você precisa conhecer. Você vai para a igreja, ouve a palavra, ouve a ministração e não entende bolhufas. Esse pastor está pregando em hebraico, sei lá, em árabe, não estou entendendo nada. Você precisa entender o Senhor, sim ou não? Você precisa entender o propósito dele para a tua vida, qual é a missão. Por isso que Deus é muito claro. Entenda que Ele vai te esclarecer tudo, tintim por tintim, para que você não tenha dúvidas sobre aquilo que Ele tem colocado diante de você e do que Ele espera de você. Amém? Quarta coisa. E a última. Estou rápido hoje, fala sério. A última. Hoje estou correndo, né? Estou muito rápido. A última, o que é necessário para participar desse novo tempo de Deus? O que é necessário? Eu queria dizer para você, é necessário jamais duvidar do que Ele prometeu. Quer um conselho? Se cale para que Ele possa ser Deus na tua vida. Jamais duvide do que Ele prometeu. Só se cale e deixe Ele ser Deus. E eu estou dizendo isso
porque nesses ensinamentos aqui que nos preparam para receber esse novo tempo que Deus já preparou e já veio anunciar, nos versos aqui 18 a 20, diz que Zacarias perguntou para o anjo, como é que eu posso ter certeza disso? Ele perguntou, eu sou velho, minha mulher é de idade avançada, isso é impossível. E o anjo respondeu o quê? Eu sou Gabriel, rapaz, o que sempre está na presença de Deus. E eu fui enviado aqui para lhe transmitir essas boas novas de muita alegria. Agora você ficará mudo. Você não poderá falar até o dia em que a promessa de Deus se cumprir, porque você não acreditou nas minhas palavras, nem acreditou que elas se cumpririam no tempo oportuno preparado por Deus. Vai ficar mudo. Isso aqui é mais uma medida que nos ajuda, isso que Deus está nos chamando para participar, esse novo tempo que Ele está anunciando. Eu aprendo aqui com Zacarias que eu e você somos muito falhos. A gente às vezes não entende as nossas limitações. Nós somos insuficientes. Eu e você, nós somos, sabe o quê? Inseguros. Tem alguém aqui que não é inseguro? Tem algum fortão aqui hoje? Nós somos inseguros. E quando nós costumamos medir tudo a partir de nós mesmos. A gente mede as coisas a partir de nós mesmos, das nossas fraquezas. E por isso alguma coisa existe aqui que nos impede de viver o novo de Deus. Quem é inseguro sempre duvida e por duvidar costuma falar demais. Quem é inseguro geralmente duvida e por duvidar costuma falar demais. Presta atenção aqui. Zacarias era inseguro e por isso, ao invés de falou demais, insegurança, falou demais. Eles eram velhos, quase desesperançados, não tem mais jeito, e por isso ele duvidou. Agora observe que apesar das suas medidas fracas, Deus não se move por nossas medidas, e por isso o Senhor escolheu a ela, escolheu e honrou a sua promessa, escolheu e honrou a sua escolha. E diante dele estava o anjo do Senhor, Zacarias sabia, tanto que se encheu de medo, mas mesmo assim expressou, botou para fora toda a sua fraqueza, duvidando. Como é que eu posso ter certeza dessa promessa? Como é que eu posso ter certeza? Ele duvidou, ele pediu provas para Deus, provas para o Senhor. Às vezes a gente lê, o Senhor diz, pode fazer prova de mim? Cuidado, povo de Israel, né? O povo está lá com a bandeira de Israel, pensando nos profetas do Antigo Testamento. Ele pediu provas, e o anjo questiona, rapaz, quem é que está te prometendo? A pergunta do anjo é muito clara, quem é que está te prometendo? Diante da revelação, a dúvida, isso não é bom. Isso não é bom. E eu quero dizer, porque para sermos o que nós temos que ser, não pode haver dúvidas naquilo que Deus te prometeu. Olha para a Bíblia inteira, para todos os homens e mulheres que receberam promessas de Deus, Ana, Abraão, Davi, todos que receberam, e me diga, cumpriram ou não cumpriram as promessas de Deus? Me mostre um que a promessa não foi cumprida, um na Bíblia inteira, em que as promessas de Deus não se cumpriram. Se é assim, por que a gente duvida? Porque a gente é inseguro, porque as nossas medidas são assim. Porque duvidou, Zacarias ficou mudo, e isso significa algo maravilhoso, porque tudo que um sacerdote fazia era falar e interceder, mas sacerdote mudo serve para quê? Serve sim. Sacerdote mudo não serve para o povo, mas serve para Deus. É como se o Senhor estivesse falando aqui, Zacarias, chega de falar, porque agora sou eu que vou agir. Cala a tua boca, porque agora quem faz sou eu. Para de falar, porque eu cheguei e eu vou fazer agora. Em nome de Jesus, isso é muito importante. E Zacarias enfrentou aqui um longo período de silêncio, e esse tempo todo serviu para quê? Para que Deus agisse. Enquanto ele esteve calado, o Senhor concretizou o milagre. Enquanto ele esteve calado, o Senhor agiu e o milagre se fez. E para fazer, e quero que traga, e nesse momento, fez para trazer esperança para um povo que vivia num vale de sombras. Estava num momento difícil do povo de Israel, um momento terrível. Trouxe esperança de novo para esse povo que vivia nessas sombras, e da mesma forma, eu e você vivemos atropelados por um tempo sombrio, correndo igual louco atrás de compromissos aqui, perdidos, numa ânsia de ter mais e mais e mais e mais coisas, nos autoafirmando, mas no fundo cheio de insegurança. Falando para burro, se autoafirmando para burro. Toda vez, essa semana eu fui aconselhar uma pessoa de manhã, logo cedo, e destrambei um monte de razões e motivos e discursos, e é por causa disso, é por causa daquilo e tal. E a gente fala demais, porque a gente sabe que não é o tal, e por isso a gente costuma falar bastante. Mas nessa manhã é importante você entender que chegou o advento.
chegou, porque o Senhor já veio, querido. E diante da manifestação da glória dele, nós temos que nos calar e saber que ele é Deus. É tão importante isso. É tão importante se calar e deixar ele ser Deus. É tão importante, você não tem noção. Durante o tempo do silêncio de Zacarias e de Isabel, porque ela também se retirou para dentro de casa e não falou com ninguém, um filho foi gerado no seu ventre. E olha que não foi qualquer filho, não, foi um profeta, um homem sério, um homem íntegro, um homem de caráter único, o último profeta do Antigo Testamento. Aliás, Jesus disse, nunca nasceu um homem de mulher como João Batista. É isso que Deus estava fazendo, esse é um milagre de Deus em nome de Jesus, porque é assim que Deus faz. Mas para ele fazer, às vezes, será que a gente não fala demais? Será que a gente não tem razão e desculpa demais? Você já parou para pensar? E às vezes eu penso, quantas vezes Deus deixou de falar porque eu estou falando demais? Quantas vezes Ele deixou de ser Deus porque eu estou exigindo demais aquilo que eu acho que é para mim o meu direito? E às vezes a gente não dá conta desse processo, desse silêncio necessário, porque quando você chega diante daquele que é soberano, que é tudo, que é o alfa e o ômega, que pode todas as coisas, que pode o impossível, o que você tem para ele? O que você tem para dizer para ele? Se cala e deixa ele ser tudo isso, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Se prostre, se reverencie, irrepreensivelmente obedeça ao Senhor, e você vai ver que Ele vai ser Deus. Mas às vezes a gente fala demais, por isso eu gostaria que você entendesse algo necessário para participar desse chamado, desse anúncio. Às vezes a gente precisa se calar para deixar Deus trabalhar. A gente não tem paciência, o relógio é apertado, a gente quer para a nossa hora do nosso jeito, em nome de Jesus, amém? Mas tem um tempo que é de Deus, deixa Ele fazer, deixa Ele agir, deixa Ele ser Deus. Deixa de agonia, porque a gente é agoniado diante do Senhor, sim ou não? No tempo dele, no Cairó, no tempo oportuno de Deus, Ele vai vir, Ele vai fazer, você crê? E sabe o que me lembrou que Ele sempre vem? As aves que eu vi aqui pousadas de novo. Elas vieram de novo, sabe por quê? Porque Ele sempre vem. É bonito isso, as aves vieram mais uma vez e vieram para anunciar um novo tempo no nosso calendário, no meu e no teu calendário. E da mesma forma, o advento chegou. E chegou e nós vamos celebrar novamente, e nós vamos nos alegrar, porque o chamado do Senhor é para alegria. Nós estamos sendo chamados para nos alegrar nesse momento, e para a alegria de nos envolver com o que Ele deseja fazer no mundo, e antes de fazer no mundo, Ele quer fazer na nossa vida para ser, e para alcançar o mundo, porque você é ferramenta de Deus. Às vezes você fica perguntando por que Deus não faz na sua vida, porque talvez se Ele fizesse na sua vida, morria com você. Quando você botar no teu coração um firme propósito que o que Ele fazer por mim vai alcançar os outros, se prepara, porque vão acontecer coisas que você nunca imaginou. Em nome de Jesus, o nome disso é advento, você entende? O Senhor vem, e Ele sempre vem para renovar a nossa esperança de mais um ano, e Ele vai renascer em nossas vidas agora no Natal, e nós vamos celebrar, porque a esperança renasceu, e nós vamos esperançar de novo, e o nosso ano vai ser muito melhor de novo, e eu creio, e para isso eu vou me envolver nisso que Ele está me chamando, porque eu sei que Ele vai vir e milagres vão acontecer. O nome disso é advento, é esperança. Para quem deseja viver esse novo tempo de Deus, o Evangelho nos desafia hoje a viver o necessário. Existe algo necessário, porque diante de Deus não vai ser qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Mas é para quem se rende a Ele, querido. E por isso você aprendeu hoje o que é necessário. O que é necessário? Ter um caráter aprovado e aceitar, se render à soberania e à sabedoria de Deus. Não é a sua, não é do seu jeito, não é na sua hora, é na soberania e na sabedoria dEle. Nós temos que querer nos envolver e exercer aquilo que Ele confiou em nossas mãos aqui e agora, porque tem alguma coisa para ser feita neste mundo, e Ele conta com você em nome de Jesus. O que é necessário? É necessário nunca esquecer que Deus jamais deixa de ouvir a oração daquele e daquela que lhe obedece, jamais. E o que é necessário? Conhecer qual é o propósito e a missão que Deus tem para você, para mim, para nós. O que Deus espera de mim? Qual a missão? Mas não sei, sabe? Porque Ele é detalhista, Ele mostra, Ele fala, Ele desenha, Ele faz uma lousa, Ele bota no projeto, Ele fala, sim ou não? Em último lugar, jamais duvide. Se Ele prometeu, não duvide. Às vezes está faltando só se calar e deixar Ele ser Deus. São 5 medidas básicas aqui do que é necessário, você entende? Você recebe isso? Amém. Você recebe isso de verdade? Recebe? E eu quero, querido e querida de Jesus, dizer para você, nós vivemos um tempo em que o nosso calendário nos exige muito, mas nós somos lembrados nesse advento que nós precisamos viver algo para além de nós mesmos.
algo para além dos nossos relógios, dos nossos compromissos. Você está sendo lembrado hoje que tem um Deus que tem planos para esse mundo. Coisas precisam acontecer, e para isso Ele conta com você. E Ele vai vir até você, e Ele vai te dar a oportunidade de viver uma vida, não de humilhação, mas digna da presença dEle. Foi isso que Isabel reconheceu. Ela entendeu, e ela disse que Deus chegou para transformar toda a humilhação, toda a minha dificuldade, toda a minha falta de sentido numa alegria plena. Foi o que ela recebeu, ela enxergou no final. Deus chegou, Ele veio mais uma vez, e toda humilhação vai ser, e vai cair por terra em nome de Jesus, porque Ele chegou para honrar a serva dEle. É assim que Ele faz em nome de Jesus. Quem anuncia isso, não são pessoas, mas é Deus, para quem não existem impossíveis. Às vezes falta a gente se colocar diante de Deus com essa fé, sabe? Eu não estou recebendo essa promessa de pastor, não. Eu não estou recebendo essa promessa de igreja, estou recebendo essa promessa de Deus. Porque quem recebe de Deus e sabe de onde vem, vai vir no tempo de Deus, vai vir. E eu quero que você tome posse disso. Pode esperar, pode renovar a tua esperança mais uma vez. Porque Deus vai vir, Ele vai se manifestar. E Ele vai liberar o milagre no momento certo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Nem antes, nem depois, Ele sempre chega na hora exata. Deus não se atrasa, não se adianta, é na hora exata, e a hora exata é dEle, em nome de Jesus. Então continuemos, pois nós, diante de Deus, como Zacarias e Isabel, de maneira justa, perseverando na obra de Deus, porque tudo novo se fará em nossa vida, no nosso ano, em tudo que está diante de nós, em nome de Jesus. Você crê? Essa é a nossa esperança. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda Ele com toda a tua vontade, com toda a tua convicção, em nome de Jesus, e se coloca de pé. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos adorar Ele, em mais essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, adore o nome do Senhor que veio para renovar a tua esperança.